segundo grau, eu vou utilizar aqui para essa aula o livro de Luiz Roberto Dante, que é um livro de longa data que eu tenho mais carinhos dele. Em resumo, toda função a gente escreve dessa maneira, uma f de x em R para R de x. O que isso significa? Aqui a gente tem o nosso domínio. E aqui vamos ter a nossa imagem, que está dentro do contradomínio. Imagine o seguinte, a gente tem uma impressora que a gente manda uma coisa e imprime uma outra. Essa daqui é a nossa imagem. Ou seja, tudo aquilo que fica pela sombra dela. Por exemplo, se é uma equação de segundo grau, a gente vai ter esse belo formato aqui, ó. Certo? A minha imagem vai ser esses carinhos daqui. Bom, isso implica dizer que o meu eixo X é a minha tinta da minha impressora. São todos os números que eu posso imprimir. E a minha imagem, a minha folha 4x4 é a minha contradomínio. A tinta ou a figura que vai ser imprimida vai ser essa aqui em laranja, que é isso que aqui a gente escreve dessa maneira. Aí, desse modo, se a gente analisá-los, a gente sempre vai ter a nossa, podemos dizer, a cara de uma função de segundo grau. E qual seria? Desse jeito. X quadrado mais bx mais c. O meu a é meu coeficiente no caso, parâmetro, perdão, que tal o valor absoluto, ou seja, quando o valor da parábola for, por exemplo, um a maior que zero, é um sorriso. Cara triste, perdão, um triste. Peço perdão que está bem atrefado. É um sorriso. Cara feliz. Se o meu A for menor que zero, cara triste. Certo? O meu valor do A, se por exemplo for 0,5, mais aberto ela é. Se o meu A for muito grande, como 15, mais fechado ela vai ser. O mesmo vale se for um valor negativo na frente. 0,5, uma cara larga. Se for um valor grande, como 15, carinha mais fechada. Nesse sentido, se a gente for analisar os outros coeficientes B e C, também eles vão dar as mesmas características. Tais como o meu B, ele vai me dar
se ele vai cortar do meu lado esquerdo do meu gráfico, direito, perdão, do meu gráfico. Aqui no caso, se o B for maior que 0, e se meu B for menor que 0. Isso sempre confunde o aluno. Fato se deve, pois uma das outras, podemos dizer, caras que a gente vai encontrar, vai ser essa daqui, ó, uma equação de segundo grau. Ax menos x1 e ax2. A gente tem nosso parâmetro lá, que mostrou se a concavidade é para cima ou para baixo. Mas se a gente fizer a distributiva, perceba que eu vou encontrar meu A, meu B e meu C da mesma maneira. Aqui eu vou considerar A igual a 1. Bom? Então, vou fazer aqui com cor laranja. Esse vezes esse primeiro. X vezes x. Esse vezes esse. Nossa, x de bosta. X2. Em amarelo. Esse vezes esse. Menos x1 vezes x2. E por último, esse vezes esse. Certo? x1 menos x1 vezes x2. Positivo. Menos com menos, mais. Vou pôr esses dois carinhas aqui em evidência. O x com x. Vamos ficar aqui x quadrado. x2 mais x1 mais x vezes x2. Esse daqui é meu B. Esse daqui é meu C. Por que eu falei que sempre o aluno confunde aqui com a relação sendo minha esquerda e direita? Porque se você olhar a fórmula, aqui o x menos 1 e o x menos 2 está negativo, então ele está no lado esquerdo do meu gráfico. Cortando aqui. Já por sua vez, se o B for menor que 0, isso implica dizer que o x2 mais o x1 tem que ser menor que 0. Então, se x1 e x2 são negativos, aqui fica um mais. Ou seja, você não reescreveu, é a mesma carinha, nossa forma, só descrita de maneira diferente. Perceba que, nesse sentido, o C, então, para esse carinha aqui, ele vai ser descrito desta maneira. Se B for igual a 0, então, né, a gente fala B igual a 0, que só tem uma forma, ou aqui cortando em cima, tá? Dependendo do valor de A. Mas, para o C, ele vai sempre implicar dizer aonde eu corto o meu eixo Y. Ou seja, isso é bem fácil de ver. É só você colocar a nossa f de x ali, x quadrado menos x, x1 mais x2 mais x1 vezes x2. Se a f de x é igual a 0, ou seja, o ponto 0 aqui é 0, menos 0, x1 mais x2 mais x1
x0 sempre vai ser x1 vezes x2. Bom, a esse modo, a gente tem sempre a nossa chamada equação básica, né? Que é a forma geral para toda equação de segundo grau, para conseguir ser encontrada. Nesse sentido, a equação de segundo grau, ou seja, a equação básica, ela é sempre dada dessa maneira. Bom, aqui eu divido todo mundo pelo Azinho, tá bem? Se vocês viram a aula de completar os quadrados, vão se lembrar de que se a gente pegar esse carinha aqui para completar, ou seja, deixar ele isolado, a gente precisa tanto somar de um lado quanto acrescentar do outro, não é? Então, vamos fazer isso aqui. X² mais 2b sobre a vezes x. Se eu estou colocando a, eu também tenho que multiplicar, né? Então vai ficar 2a aqui embaixo. 2 dividido por 2 é 1, então não tem nada aqui. Vamos continuar. O segundo é acrescentar no b² 4a. Se lembra, né? Que esse cara daqui, vezes pela propriedade da soma, né? Então tem que tirar também, menos 4a² mais c. Bom, isolando agora a parte dos pares, né? Vamos tentar pegar esse carinha daqui. A gente dá para agora esse carinha daqui, dá para deixar desse jeito. Isso aqui vai ser igual a x mais b sobre 2 vezes a. E essa outra parte, 4a vezes c menos b² sobre 4a. Bom, percebe que agora a gente já tem uma coisa parecida. O nosso delta aqui já apareceu aqui de básico. Nesse sentido, vamos tentar passar esse carinha aqui para igual a zero, ou seja, passa esse carinha para esse lado. Aqui só inverter o sinal, b² menos 4a sobre c sobre 4a. Tirando raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ficar raiz quadrada desse lado, raiz quadrada desse lado, ficamos com x mais b sobre 2a. Esse carinha aqui, vamos entre aspas dizer que cancelou. Raiz quadrada em cima. E aqui, raiz quadrada de, aqui no caso é ao quadrado, peço perdão, vai ficar 2a. Bom, esse carinha aqui a gente tem que escrever como mais ou menos, tá bom? Por quê? Porque lembrando que desse lado aqui a gente tirou a raiz. Então, se tirou a raiz, tentamos valores positivos e negativos. Aí, exemplo, 25 quadrado, 25, perdão, tem qual raízes quadradas?
5 vezes 5 e menos 5 vezes menos 5. Então são dois números, 5 e menos 5. Então para esses valores aqui tem que ser a mesma probabilidade. O mais ou menos aqui e para esse lado também. Ele fica para a gente só isolar o valor de x. Esse valor de x, então, passa esse b dividido 2a é igual a mais ou menos 4 sobre a vezes c dividido por 2a. Aqui tem 2a, aqui tem 2a. Então, é só colocar ele a parte de evidência. Se ele estava positivo, ele fica negativo desse lado. Então, ficamos com menos, mais ou menos, raiz quadrada de b menos 4ac sobre 2a. Bom, eu vou ter que precisar ir por hora, né? Mas ficou essa uma demonstração. Se a gente sabe, por exemplo, essa equação aqui, ó, x quadrado menos 5x mais 6. Nosso b é o 5. Como exemplo para mostrar a equação da resolução básica. Aqui é 5, o 4 é 1, o 6, o meu c é o 6 e aqui é 1. Aqui dentro da raiz vai ficar então 25 menos 24. Isso aqui é igual a 1. Raiz quadrada, mais ou menos 5 dividido por 2. Bom, raiz quadrada de 1 é 1. Então, menos 5 com menos 1, menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Menos 5 com mais 1 é igual a 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, essas são minhas raízes. E lembrando aquela propriedade que eu tinha falado, né? Que se a gente substituir, a gente volta lá para aquela cara, entre aspas, que a gente tinha falado no início. Bom, ficando por aqui também. Muito obrigado. E